Você já percebeu que, às vezes, a vida parece travar no mesmo ponto, como se você estivesse prestes a receber algo de Deus, mas alguma coisa invisível te puxasse para trás? Pois hoje eu vou te mostrar algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. Existem 4 erros silenciosos que você comete todos os dias e que estão afastando a bênção que você tanto espera. E o pior é que eles não parecem grandes pecados, não parecem grandes quedas, parecem coisas comuns, normais, que qualquer pessoa faz. E é exatamente por isso que quase ninguém percebe o estrago que causam. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como identificar esses erros e como corrigi-los imediatamente para destravar a sua vida espiritual. É a única promessa que te faço hoje. Se você ficar até o fim, você nunca mais olhará seus próprios hábitos da mesma forma. Muitas pessoas vivem orando por respostas, mas continuam presas a atitudes que anulam aquilo que pedem. Elas acham que falta fé, falta força, falta oportunidade, quando na verdade falta percepção. Existe um ponto cego na espiritualidade que faz muita gente desistir antes da bênção chegar. E esse ponto cego pode estar operando dentro de você sem que perceba. E quando eu te revelar isso, você vai entender por que meses ou até anos de oração parecem não sair do lugar. Ao longo dos próximos minutos, você vai notar que esses 4 erros não são externos. Eles não dependem de outras pessoas. Eles têm tudo a ver com como você pensa, reage, decide e se posiciona espiritualmente. É por isso que tanta gente se frustra com Deus, porque esperam intervenção divina, enquanto mantém atitudes que sabotam o que pedem. E antes de continuarmos, quero que você perceba uma coisa: nada do que você vai ouvir hoje é para te culpar, é para te despertar. Porque existe um detalhe escondido no comportamento humano que quase ninguém comenta. E quando você entender isso, vai enxergar exatamente onde começou o distanciamento entre você e aquilo que Deus separou para você. O que vamos revelar aqui pode ser desconfortável, mas é transformador. E quanto mais você se aprofundar, mais vai perceber que você nunca esteve bloqueado. Você apenas estava sendo puxado na direção errada sem perceber. Antes de falarmos do primeiro erro, existe uma verdade que você precisa aceitar para que tudo faça sentido. Deus não atrasa a sua bênção. Quem atrasa é você quando insiste em repetir comportamentos que formam uma barreira invisível entre o que você pede e o que você vive. E o mais impressionante é que essa barreira raramente começa grande. Ela começa pequena, discreta, quase imperceptível, até o dia em que se torna um muro tão alto que você já não consegue enxergar o que Deus está fazendo. E aqui entra algo que pouca gente percebe. Não é a intensidade dos seus esforços que determina a proximidade da sua bênção, mas a direção deles. Você pode orar muito, jejuar muito, pedir muito, mas se continuar alimentando os mesmos padrões internos, vai continuar no mesmo lugar. Deus não trabalha em cima de terreno confuso. Ele trabalha em cima de terreno disponível, limpo, preparado. O primeiro erro que te afasta da sua bênção não é falta de fé, é distração espiritual. Você está tão ocupado, tão cansado, tão sobrecarregado, tão mentalmente disperso, que não percebe quando Deus te direciona. Ele fala, você não ouve. Ele mostra, você não vê. Ele alerta, você não capta. E essa desconexão silenciosa tem feito muitos perderem oportunidades incríveis sem sequer perceber. E o mais perigoso da distração é que ela não chega barulhenta. Ela chega sutil, ela chega em forma de depois eu oro, depois eu vejo isso, não estou com cabeça agora. Quando você percebe, já está há dias, semanas, até meses longe do lugar espiritual onde deveria estar. E é nessa distância que muitas promessas deixam de se cumprir. Não porque Deus desistiu, mas porque você se desencontrou do caminho. Antes de irmos para o próximo bloco, quero que você comente aí embaixo para selar essa reflexão. Eu escolho ver o que Deus está me mostrando. Escreva isso.
e continue comigo. Quando você começa a perceber que a distração espiritual tomou conta da sua rotina, algo muito importante acontece. Você finalmente entende que não foi o silêncio de Deus que aumentou, mas o barulho interno que você permitiu crescer. E é aqui que muitas pessoas começam a cair no segundo erro. Um erro tão comum que quase ninguém admite. Mas antes de revelá-lo, quero que entenda que a distração não é apenas falta de foco. Ela prepara terreno para algo ainda mais perigoso, algo que pode transformar sua fé em cansaço e sua esperança em frustração. A verdade é que você pode acreditar em Deus, amar a Deus e mesmo assim viver cansado espiritualmente. Isso acontece quando você tenta manter sua vida no piloto automático, enquanto espera que Deus faça o impossível. Mas Deus não trabalha em vidas adormecidas. Ele desperta, sacode, move, confronta. E se você tem sentido que tudo anda pesado, talvez não seja ataque, talvez seja falta de alinhamento. O segundo erro começa exatamente nesse ponto, quando você tenta conduzir sua vida espiritual como se fosse mais uma tarefa diária. Você ora como quem cumpre horário, lê a Bíblia como quem marca presença, busca a Deus como quem tica um compromisso da agenda. Só que a bênção não nasce de uma relação burocrática. Ela nasce de uma relação viva, entregue, honesta. E aqui está a parte que quase ninguém quer admitir. Você acha que está se esforçando, mas no fundo está apenas repetindo movimentos. Deus não se impressiona com movimentos. Ele responde ao coração. E quando o coração se afasta, mesmo fazendo tudo certo, a bênção se distancia junto. E antes que você ache que isso é exclusivamente culpa sua, não é. Existe um padrão emocional escondido que alimenta esse comportamento. Algo tão sutil que você só percebe quando alguém te mostra. E é exatamente isso que você vai entender no próximo bloco. A razão pela qual tantas pessoas caem nesse segundo erro é simples. Elas confundem movimento com transformação. Elas acreditam que estar ativas espiritualmente significa estar crescendo. Mas existe uma diferença enorme entre rotina e profundidade. E quando essa diferença não é percebida, nasce uma crença perigosa, a de que Deus está demorando, quando na verdade você é quem está repetindo passos que não te levam a lugar algum. Você já se pegou fazendo tudo o que acha certo e mesmo assim sentindo que nada muda? Isso acontece porque a espiritualidade não responde a esforço repetido, responde à entrega verdadeira. E quando a mente entra no modo automático, o coração para de sentir. E quando o coração para de sentir, a fé deixa de se mover. É por isso que, sem perceber, você começa a cair no terceiro erro, buscar a bênção, mas evitar a transformação que ela exige. Deus não entrega algo grande para alguém que insiste em continuar pequeno por dentro, e essa é uma das maiores contradições espirituais. Querer mudança sem mudar. Querer portas abertas sem deixar nada para trás. Querer respostas sem renunciar ao que te prende. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Orando para Deus, abrir caminhos enquanto continua preso a atitudes que te fecham por dentro. E é aqui que muita gente sente que a vida trava, porque trava mesmo. Deus não sustenta uma bênção que derrubaria você no dia seguinte. Antes de seguirmos, quero que reflita profundamente. Existe algo dentro de você que sabe que precisa mudar, mas que você continua adiando? Essa resposta silenciosa vai ser essencial para o que vem a seguir, porque nos próximos blocos você vai entender qual é o erro mais disfarçado e também o mais destrutivo. O terceiro erro geralmente nasce de um conflito silencioso dentro de você. A luta entre o que você pede e o que você está disposto a abandonar. Muitas pessoas dizem que querem a bênção, mas no fundo têm medo do que vão precisar deixar para trás quando ela chegar. Porque toda bênção exige responsabilidade, maturidade e escolhas diferentes. E é aqui que muitos hesitam, não por fraqueza, mas por costume.
Você se acostumou com sua dor, com seus hábitos, com suas limitações, e o cérebro humano sempre tenta voltar para aquilo que é familiar, mesmo que seja ruim. A verdade é que algumas pessoas pedem para Deus transformar a vida delas, mas continuam nutrindo as mesmas conversas, os mesmos ambientes, os mesmos comportamentos que são exatamente aquilo que Deus quer remover. É como pedir cura segurando a causa da ferida, pedir direção enquanto insiste em caminhar pelo caminho antigo. Não existe bênção sem substituição, algo entra, algo sai. E o que mais surpreende é que esse erro não se apresenta como rebeldia, mas como não é o momento, não estou pronto, amanhã eu mudo. É uma autossabotagem polida, silenciosa, que faz você acreditar que está no processo enquanto, na verdade, está estagnado. Não porque Deus não te move, mas porque você se arrasta. E o mais perigoso é que quando você evita a mudança, começa a interpretar o movimento de Deus como peso, como cobrança, como algo difícil demais. Mas a dificuldade não está na mudança, está na resistência. Deus não quer te forçar a nada, Ele quer te transformar para tudo. E o que vem agora é ainda mais profundo, porque o próximo erro é tão sutil que você pode estar cometendo diariamente sem perceber. E quando ele entra, ele não apenas atrasa a bênção, ele te afasta dela completamente. O quarto erro silencioso que te distancia da sua bênção é a autodesvalorização. Não se trata apenas de baixa autoestima, é quando você começa a acreditar que não é digno daquilo que pede. Quando no seu íntimo você passa a achar que Deus abençoa os outros porque eles merecem mais, são mais espirituais, têm mais fé. E esse pensamento, mesmo que você nunca diga em voz alta, enfraquece seu espírito por dentro, porque você passa a orar esperando pouco e viver esperando nada. Quando você se sente pequeno demais diante de Deus, começa a pedir por migalhas, enquanto Ele quer te entregar mesa posta. Começa a aceitar menos do que foi prometido. Começa a acreditar que sua história já está definida e que você não tem tanto valor assim para ser transformado. E isso é devastador, porque a bênção não se manifesta em corações que se enxergam como um erro. E aqui está a verdade que quase ninguém te diz. Deus não te abençoa porque você merece. Ele te abençoa porque Ele é Pai, porque Ele te escolheu, porque Ele te conhece além dos seus erros. Mas se você não enxergar isso, começará a se sabotar de maneiras que nem percebe. Vai desistir cedo demais, vai aceitar pouco demais, vai acreditar em mentiras como se fossem fatos. E a pior parte é que esse erro é alimentado pelo ambiente, pelas comparações, pequenas falas que escutou na infância, decepções que ainda não foram curadas. E é por isso que tantas pessoas vivem esperando a bênção chegar como se estivessem pedindo um favor, quando na verdade estão pedindo o que já é delas por direito espiritual. E antes de irmos para o próximo bloco, quero que você pare um segundo e perceba uma coisa. Existe algo acontecendo dentro de você exatamente agora. Uma sensação de que algo está sendo revelado, como se um véu estivesse saindo. Guarde isso, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como esses 4 erros se conectam e como, sem perceber, eles podem formar a maior corrente que já te prendeu. Quando juntamos esses 4 erros, distração espiritual, rotina vazia, resistência à mudança e autodesvalorização, percebemos que eles não operam de forma isolada, eles se alimentam uns dos outros. Quando você se distrai, se afasta emocionalmente de Deus. Quando se afasta, entra no automático. Quando entra no automático, evita mudar. E quando evita mudar, começa a acreditar que talvez não seja digno daquilo que está pedindo. É como uma espiral silenciosa que vai puxando você para baixo até que sua bênção parece distante, quase inalcançável.
E esse ciclo é tão comum que muitas pessoas vivem nele por anos sem nunca perceber. Elas acham que estão vivendo provas, quando na verdade estão vivendo consequências de hábitos espirituais mal direcionados. E isso não é crítica, é libertação. Porque quando você enxerga a raiz, você finalmente tem poder para cortar o que te limita. A parte mais impressionante é que esses erros não aparecem de uma vez. Eles aparecem de forma discreta, em pequenas escolhas, em pequenos descuidos, em pequenas concessões. E quando você decide ignorar essas pequenas coisas, o efeito final é grande, mas o contrário também é verdadeiro. Pequenas decisões corretas podem restaurar completamente sua caminhada. Por isso, antes de seguir adiante, quero que perceba algo essencial. Deus nunca deixou de agir na sua vida. Você é que, aos poucos, foi se desconectando das instruções que Ele te dava no caminho. E quando essa conexão se perde, a bênção parece travar, mesmo quando ela já está próxima. E no próximo bloco, você vai entender até que ponto essa desconexão interfere no plano de Deus para você e por que algumas promessas parecem tão distantes, mesmo quando Ele já está preparando tudo nos bastidores. A bênção não se distancia porque Deus muda de ideia. Ela se distancia porque você muda de postura. E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem o erro mais perigoso de todos. Elas começam a interpretar a demora como abandono. Começam a achar que Deus desistiu, que Deus não ouviu, que Deus não quer mais. E essa interpretação errada gera um efeito devastador, porque quando o coração acredita que Deus se afastou, ele para de esperar. E quando para de esperar, ele para de se mover na direção certa. Isso te faz perder sinais que estavam diante dos seus olhos. Te faz ignorar oportunidades que Deus colocou no seu caminho. Te faz desistir de processos que estavam quase chegando no ponto de virada. A bênção não some. Você é quem se desconecta emocionalmente dela. E essa desconexão é tão silenciosa que você só percebe quando começa a questionar coisas que antes tinha certeza. E sem perceber, essa dúvida abre espaço para uma das maiores armadilhas espirituais: desistir enquanto Deus está preparando a resposta. Quantas vezes você já esteve perto de algo grande e voltou atrás, achando que nada estava acontecendo? Quantas vezes você interrompeu um processo no exato momento em que Deus estava te alinhando para receber o que pediu? Esse erro é mais comum do que você imagina e é o motivo de muitas promessas não se manifestarem. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Deus não te chama para ser espectador. Ele te chama para ser participante. Ele não faz tudo sozinho. Ele faz com você. E se você não se mantém no processo, o processo não se completa. Não porque ele falhou, mas porque você saiu do lugar onde a bênção seria entregue. E prepara o coração, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o que realmente acontece quando uma pessoa se recusa a enxergar esses 4 erros. E por que isso pode criar um desvio espiritual tão profundo que afeta não apenas a bênção, mas toda a trajetória de vida. Quando alguém se recusa a enxergar esses 4 erros, algo começa a acontecer por dentro. O coração vai ficando pesado, não de tristeza, mas de confusão. A pessoa começa a perder a clareza espiritual, perde a sensibilidade, perde a percepção do que Deus está fazendo. É como tentar caminhar em meio a uma neblina. Tudo fica nebuloso, difuso, indefinido. E quando a visão espiritual fica turva, as decisões começam a ser guiadas mais pelo medo do que pela fé. Essa confusão leva a outro problema. A pessoa passa a acreditar que está sozinha. Ela não percebe que a distância não veio de Deus, mas das próprias atitudes. Começa a se isolar espiritualmente, se afastar de conversas saudáveis, se desconectar de tudo que poderia fortalecê-la. E é nesse isolamento emocional que os pensamentos negativos ganham espaço. Pensamentos que no início parecem inofensivos, até que viram convicções destrutivas. A verdade é que nenhum desses 4 erros parece grave quando ainda está pequeno.
Eles começam como distração, cansaço, desânimo, autocrítica e se transformam lentamente em um distanciamento crescente daquilo que Deus preparou. É como um fio fino que vai arrebentando pela metade sem que você perceba, até o momento em que rompe de vez. E o mais assustador é que quando esse rompimento acontece, a pessoa não percebe imediatamente. Ela continua vivendo, continua orando, continua falando sobre Deus, mas por dentro está desconectada. A fé funciona, mas em volume baixo. A esperança existe, mas esvaziada. O fogo não apaga, apenas vira brasa. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem, não porque perderam a fé, mas porque perderam a força de permanecer. E no próximo bloco, você vai entender por que permanecer é o que diferencia quem recebe a bênção de quem apenas ora por ela. A verdade é que a bênção não chega para quem ora mais, mas para quem permanece. Permanecer não é ficar parado, é continuar caminhando mesmo quando não há sinais aparentes. E aqui está o problema. Quando esses 4 erros se acumulam, permanecer parece impossível. A pessoa começa a acreditar que nada vai mudar, que a promessa não é para ela, que o tempo passou, que já não faz sentido continuar. E essa desistência silenciosa é exatamente o que interrompe processos que estavam prestes a se cumprir. Permanecer exige vigilância emocional. Exige que você confronte a distração antes que ela vire frieza. Exige que você transforme rotina em entrega antes que ela se torne peso. Exige que você enfrente a resistência interna antes que ela te paralise. Exige que você enxergue seu próprio valor antes que a autodesvalorização corroa sua fé. Permanecer é escolher não ser empurrado pelos erros, mas guiado pela consciência. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que não tem mais energia para avançar, mas ao mesmo tempo percebendo que alguma coisa dentro de você ainda te chama para continuar. Isso não é acaso. Isso é Deus te lembrando que a bênção ainda está no caminho e que quem desiste segundos antes do milagre nunca verá o resultado do processo. E é importante entender, Deus não quer que você permaneça por teimosia, mas por convicção. Ele quer que você permaneça porque sabe que ao atravessar esse período de ajuste, sua fé se tornará capaz de sustentar aquilo que você pediu. A bênção não é apenas sobre receber, é sobre estar preparado para não perder quando chegar. E antes de irmos para os próximos blocos, se essa mensagem está fazendo sentido para você, eu te peço, deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Quando você decide permanecer, algo silencioso começa a mudar dentro de você. Não de uma vez, mas de maneira gradual, quase imperceptível. Primeiro, você começa a recuperar a sensibilidade espiritual. Aquela sensação de que Deus está distante começa a desaparecer e você percebe que Ele nunca saiu do lugar. Quem estava desalinhado era você. Depois, algo ainda mais profundo acontece. A sua mente começa a se reorganizar. O que antes parecia impossível passa a fazer sentido. O que antes parecia confuso ganha direção. E aquilo que parecia demora começa a se revelar como preparação. E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste sem perceber. Porque a preparação muitas vezes se parece com silêncio, parece repetição. Parece como se nada estivesse acontecendo, mas é justamente nesse período que Deus está ajustando o que você pensa, sente e escolhe. Ele está fortalecendo a sua estrutura interna para que quando a bênção chegar, ela não te derrube. E esse processo raramente é confortável, mas é necessário. O mais curioso é que quando a preparação começa a produzir frutos, os 4 erros que antes te dominavam começam a perder força.
A distração diminui, a rotina se transforma, a resistência se dissolve e a autodesvalorização enfraquece. Você começa a ver a si mesmo e a sua vida de forma diferente. Não porque tudo mudou por fora, mas porque você mudou por dentro. E quando essa mudança interna acontece, algo poderoso surge: clareza. Você começa a perceber o que antes ignorava. Você começa a entender por que algumas portas não se abriram. Começa a enxergar o que precisava deixar para trás. E essa clareza é o que te aproxima da bênção de forma definitiva. Porque a bênção não chega para quem está perdido. Ela chega para quem está consciente. E no próximo bloco, você vai entender como essa consciência cria uma virada espiritual capaz de reposicionar completamente a sua vida. E por que ela pode estar acontecendo exatamente agora, enquanto você escuta estas palavras? Quando sua consciência desperta, algo muito importante acontece. Você passa a assumir responsabilidade espiritual pela sua própria caminhada. Não mais culpar Deus, não mais culpar o tempo, não mais culpar as circunstâncias. Você percebe que existe um papel que só você pode cumprir. E quando isso acontece, sua vida começa a se mover de uma forma que nunca se moveria enquanto você permanecesse preso aos 4 erros. Essa responsabilidade espiritual traz de volta uma força que você nem sabia que ainda tinha. A força de decidir, a força de mudar, a força de alinhar sua vida com aquilo que você pede. E isso muda tudo. Porque Deus sempre trabalha com quem está disposto, não com quem está apenas esperando. Quando você se coloca no lugar certo, com o coração certo, o processo começa a fluir de uma forma que surpreende até você mesmo. E aqui está algo que quase ninguém te diz. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer construir você para a bênção. Ele quer te dar maturidade, visão, estabilidade emocional, discernimento. Ele quer que você receba sem medo, que viva sem culpa, que avance sem hesitação. A bênção não é apenas um presente, é uma nova fase da sua vida que exige uma versão sua mais íntegra, mais consciente, mais fortalecida. Quando você entende isso, percebe que os 4 erros nunca foram seus inimigos, foram alertas. Sinais de que você estava se distanciando de si mesmo e da sua essência espiritual. E quando esses sinais são identificados, você não apenas se aproxima da bênção, você se aproxima de quem Deus sempre quis que você fosse. E esta consciência abre espaço para uma revelação profunda, que vamos explorar no próximo bloco. O que realmente acontece quando uma pessoa finalmente se livra desses 4 erros e se reposiciona no centro daquilo que Deus preparou. E por que isso redefine completamente o rumo da vida dela? Quando uma pessoa finalmente se liberta desses 4 erros, algo extraordinário começa a acontecer. E acontece de dentro para fora. Primeiro, ela percebe que a fé deixa de ser batalha e se torna direção. A vida não para de ter desafios, mas agora esses desafios já não a paralisam, porque existe um alinhamento interno que sustenta o que antes desmoronava com facilidade. Ela volta a sentir que está no caminho certo, mesmo quando não vê tudo. Volta a sentir paz, mesmo quando ainda não recebeu tudo. Volta a sentir força, mesmo quando algo tenta puxá-la para trás. Isso é sinal de que a bênção está se aproximando. Essa mudança interior cria um tipo de estabilidade que nada externo consegue derrubar. Pessoas podem ir e vir, circunstâncias podem mudar, o tempo pode passar, mas a convicção permanece firme, porque já não depende do que ela vê, depende do que ela se tornou. E quando Deus encontra esse tipo de postura, Ele começa a acelerar coisas que ficaram paradas durante anos. É exatamente nesse ponto que portas começam a se abrir. Oportunidades surgem. Relacionamentos são restaurados. Caminhos antes travados começam a dar sinais de vida. Não porque a sorte mudou, mas porque a pessoa agora está espiritualmente alinhada para receber aquilo que antes não tinha estrutura para sustentar. A bênção não chegou atrasada, ela chegou na hora em que a pessoa ficou pronta.
E o mais impressionante é que quando essa fase chega, tudo faz sentido. Cada silêncio, cada queda, cada oração sem resposta imediata. Nada foi perda, tudo foi construção, tudo foi preparação. Tudo serviu para moldar a maturidade necessária para que a bênção não fosse apenas recebida, mas multiplicada. E no próximo bloco, você vai entender como esse novo posicionamento não apenas aproxima a bênção, mas transforma a sua vida inteira em um terreno fértil para tudo que Deus ainda vai fazer daqui para frente. Quando você se reposiciona espiritualmente, sua vida inteira muda de atmosfera. A forma como você pensa muda, a forma como você reage muda, a forma como você ora muda. Porque agora, você não está mais tentando alcançar algo de fora para dentro. Você está vivendo de dentro para fora. E é isso que destrava a bênção. Ela deixa de ser um ponto distante no horizonte e passa a ser uma consequência natural do seu alinhamento com Deus. Você começa a perceber que nada do que Deus te prometeu estava longe. Você é que estava distante de si mesmo, distante do seu propósito, distante da sua força, distante da sua identidade espiritual. E quando esses 4 erros são arrancados da raiz, você volta a ocupar o lugar que sempre foi seu. O lugar de alguém que não depende da circunstância para acreditar. Alguém que não precisa ver para confiar. Alguém que entende que Deus age em detalhes e que cada detalhe carrega um propósito maior. A bênção não é sorte, não é acaso, não é privilégio de alguns. A bênção é resposta para quem se coloca no lugar certo. É consequência da consciência. É o resultado natural de uma vida que decidiu abandonar o que a enfraquecia e abraçar o que a fortalece. E quando isso acontece, você percebe que o que te afastava nunca foi Deus. Foram os hábitos, pensamentos e posturas que você mantinha sem perceber. Agora você sabe quais são esses 4 erros, sabe como eles te afastavam, sabe como corrigi-los. E sabe que a partir deste momento, se você decidir permanecer consciente e vigilante, nada poderá impedir aquilo que Deus separou para você. A bênção não está vindo, ela já está a caminho. E desta vez, você estará pronto para recebê-la. Você não está sozinho, você não está atrasado e você não está distante demais. Agora que você sabe o que te afastava, nada mais poderá impedir você de viver o que é seu.